Bora, galera, bem-vindo ao canal. Vamos acompanhar aqui, né, todos os comentários e análise do, infelizmente, né, um empate frustrante aí do Brasil. O Brasil acabou tropeçando aí na estreia da Copa América dentro da Costa Rica, que jogou totalmente fechado, né? Colocou os jogadores todos dentro da defesa. A gente via lá os 10 jogadores de linha dentro da defesa junto com o goleiro. Só faltou, o bem dizer, chamar o treinador também para fazer parte da defesa, né? Porque tava todo mundo recuado lá. E foi pressão do começo do jogo até o final do jogo. O Brasil pressionando. A Costa Rica só veio, bem dizer, tentar alguma coisa já no finalzinho, né? Os 15 minutos finais. Mas e não deixa de ser um empate frustrante, né? Infelizmente o Brasil não conseguiu ganhar. E agora, sexta-feira, vai ter que fazer tudo para ganhar aí, para poder tentar reassumir a liderança do grupo. Já que, né, portanto, agora não pode tropeçar, tá bom? Se é novo por aqui, por favor, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, vai ajudar bastante. Créditos e direitos autorais SPN Brasil, link na descrição. Vamos ver aqui os comentários, né, e análise do SPN a respeito do desempenho da seleção brasileira, né, no jogo de hoje, no jogo de ontem. Além do jogo, né? Claro, contam com o jogo. A Costa Rica fez uma linha de 5 num campo society, né? Num campo de fut-7 ali. Você fazer uma linha de 5 num campo reduzido, você encurta ainda mais os espaços do adversário. Mas eu acho que o Brasil, de novo, né, não encontrou soluções criativas para passar por um bloqueio defensivo, como historicamente, nos últimos anos, tem sido assim, né? Muita dificuldade para enfrentar defesas fechadas. A alternativa do Dorival em colocar um ataque mais móvel, a gente entende que ele quer colocar esse... o Brasil ataca num 3-2-5 praticamente, né? Coloca o Danilo e os dois zagueiros, deixa os dois meias centrais ali, né? Jogando o João Gomes e o Bruno por dentro, e aí espeta o Arana pela esquerda, coloca o Rafinha pela direita, o Paquetá flutua ali junto com o Rodrigo e o Vinícius Júnior sai da esquerda para dentro, e aí são quase 3 atacantes centrais. De 5, né? Mas é isso, exatamente. A questão é que a seleção brasileira, mais uma vez, numa tentativa de igualar, pelo menos numericamente, a primeira linha defensiva, não consegue ter sucesso. Até conseguiu finalizar, até conseguiu entrar na área e finalizar algumas vezes, mas... Trave, teve defesa do goleiro. Teve gol anulado, mas teve assim... gol anulado, Marquinhos. Mas foi um Brasil que circulou essa bola e foi menos efetivo do que poderia ser com as peças que tem. O Calçade, o que faltou para balançar a rede hoje, hein? Olha, bem? Boa noite. O Gustavo Alfaro, também, os adversários conhecem o Brasil, porque são jogadores super conhecidos. Você não tem um jogador que ninguém conhece. Então, Vinícius Júnior... Rodrigo, são cara, Paquetá, você sabe como todo mundo joga. Né? E a ideia do Dorival é ter um cara muito preso ao lado direito, que é o Rafinha, que tecnicamente do ataque é aquele não está no tamanho do Vinícius e do Rodrigo. O Rodrigo talvez seja o melhor jogador da seleção hoje. Né? Concordo. Pelo que ele consegue, embora tenha com as Jogou dificuldades muito ontem, que... viu? O sistema de jogo, né, da seleção acaba impondo a ele também. Tem um passe hoje para o Rafinha espetacular. É um jogador aberto, tinha um lateral mais ofensivo, que é o Paquetá. A ideia, quando eu vi, eu falei, bom, então o Vini vai se aproximar um pouco do centro, vai ficar do lado esquerdo o Arana, né? Arana, Rafinha, Vinícius, Rodrigo, a chegada do Paquetá, que faz um lado direito e entra na área também, o Rodrigo se movimentando. Tá bom, é isso. E o que acontece, né? O Vinícius bateu muito ali, o lado esquerdo é um lado, obviamente, com o Vinícius, você vai ter concentração de adversários, para não deixar jamais no mano a mano. Então, jogando com uma linha de 5, mas todos os outros à frente, da linha de 5, bola no Vinícius e no Arana, tem um enxame. Bola no Rafinha, tem outro. Fecha. E o meio vazio do Brasil. Então ficou bom para Costa Rica, porque ela trancou os lados e o meio é vazio. Não tem um homem na área, não tem um jogador que se projete. Em alguns momentos, às vezes, você encontra o Rodrigo tentando entrar, Paquetá tentando entrar, mas é preciso ter alguém num jogo como esse, até para não... Porque os zagueiros, cara, os 3 zagueiros, os centrais... Esse cara ali, fazendo assim, ó, pra cá 1 metro, pra cá 1 metro, pra cá. Para-brisa, né? Cá, 1 metro pra cá. E todo mundo de um lado, todo mundo do outro. E o Brasil, e o Dorival precisou de 70 minutos para mudar isso. Quer dizer, isso eu achei um exagero. Assim, Acho que o Dorival demorou para avaliar bem o jogo. Não precisa esperar o minuto 70. Você com 10, você muda. Então já não podia ter trocado. Era exagero trocar já no intervalo? Poderia.
Acho que o treinador também confia. O primeiro tempo já mostrava no intervalo, isso. O treinador confia o seguinte, ele tem um volume gigante, quase 80% de posse de bola. Foram 19 finalizações, só com 3 acertos. Sim. 19. O adversário foi chutar no gol depois dos 70 minutos. Então, assim, adversário que não chuta, não chega, eu vou conseguir aqui no intervalo, acredito que essa é a ideia, ajustar esse time que ele julga ser o ideal. É claro que se você põe o Endrick, você tem que tirar alguém. Não vai ser o Rodrigo, ninguém é louco tirar o Rodrigo. Claro. Você tem que tirar o Rafinha. E aí tentar... Só que o Rodrigo do lado direito, sim, você tem que dar liberdade para ele. O problema é o lado direito ficar vazio, porque a gente sempre diz aqui, o Danilo não é o lateral que ocupa o espaço, esse espaço. Mas aí pode ser o quê? Um Paquetá, talvez, num deslocamento. Agora, o que não dá é para fechar uma ideia que a gente está vendo que não está legal. Vai esperar quanto tempo? Costa Rica é o adversário mais frágil do grupo. Agora é Paraguai e Colômbia. Sim. Contra o mais frágil... Contra o Paraguai, o Brasil deve enfrentar um esquema parecido. Bom, só que o Paraguai não é uma seleção melhor que a Costa Rica. Se eu sou Paraguai, eu dou para o Brasil mais do mesmo. É isso. Eu olho e falo que, opa, essa aqui é dificuldade, vou colocar essa dificuldade para o jogo deles. Demorou para substituir e ainda... Dá para questionar substituições, principalmente no que diz respeito ali ao meio, ao Bruno Guimarães, a João Gomes. O Brasil podia ter se soltado ainda um pouquinho mais, ô Birner? Tudo bem? Tudo bem, mais uma vez cumprimentando a todos e a todas. Animadíssimo, Vitor Birner. Eu vou ter que esperar a entrevista do Dorival, mas eu acho que ele passou boa parte do jogo investindo na construção do que ele pensa que tem que ser a ideia de jogo. Com uma equipe que provavelmente não vai terminar a Copa América começando jogos como a de hoje. Porque eu faria uma coisa muito diferente, mas eu concordo com o Dorival a partir do momento que eu entendo o treinador. Eu jogaria, por exemplo, com o Militão aberto na direita, de lateral. A minha dupla de zaga seria a dupla de zaga reserva hoje. Eu entraria o Gabriel Magalhães e Bremer, para poder dar mais liberdade para o ala esquerdo, poder entrar inclusive até com o Danilo, se fosse um ala, jogando com 4 zagueiros na primeira linha, e aí fazer uma coisa muito mais solta, puxar o Paquetá para jogar do lado do Bruno, como fez um bom jogo. Entrar com o Andrés por meio para ter construção, com o meinho ali, entendeu? E jogando com os caras abertos de mais qualidade. Pode ser Rodrigo e Vini, jogando com o Endrick. Eu faria uma coisa muito diferente. E derrubaria o prédio com da Inés. É isso. Da ideia de ser do Dorival, seria uma coisa diferente. Eu estou olhando para um jeito de jogar, para um pensamento um pouco mais guardiolista, que não é o do Dorival. E o Brasil tem condições de fazer. Só que o jogo guardiolista é um jogo mais rebuscado e mais complicado que o Dorival. Um técnico de seleção, que vai ter pouco tempo com os atletas, tem para a preparação da equipe. A partir do momento que ele escolhe essa formação, eu acho que tem alguns erros. Primeiro, a linha de 5, o Elton chamou a atenção da Costa Rica no começo, muito confortável. Porque você tem o Paquetá jogando ali por dentro. O Paquetá encostava muito do lado direito, porque o Danilo não apoia tanto, o Rafinha tecnicamente é um pouco inferior, alguém precisa jogar com o Rafinha, do outro lado você tinha mais qualidade, tanto que o Brasil forçou muito mais com a Arana e com o Vini do outro lado, e com o Rodrigo que podia encostar mais ali, que também tem mais facilidade para jogar ali. Mas eu acho que o Paquetá deveria ter entrado na área mais, para jogar próximo dos zagueiros quando o Brasil fazia a construção pelos lados. Não devia ter tentado tanto a associação. Essa associação tinha que ser feita com os jogadores que vêm de trás. Mas isso é uma coisa do Paquetá ou uma coisa do treinador, né? Eu acho que é uma orientação do técnico. Tanto que ele muda a partir dos 70 minutos e aí o Paquetá começa a ir para a área. O Brasil começa a atacar a linha de zagueiros e laterais da Costa Rica. Só que aí, faltam 20 minutos, o estádio inteiro cantando para a Costa Rica. O Brasil, sentindo a pressão de não fazer o gol contra uma seleção que é a mais fraca do grupo e principalmente uma seleção pequena no cenário mundial. Né? E aí outras coisas começam a pesar e a seleção pensa menos. E alguns jogadores começam a tomar algumas decisões equivocadas. Certamente as tentativas do Savinho individuais devem passar também pelo técnico, porque ele tentou muitas vezes a jogada individual. Né? Sim. Muitas vezes, não é? Então, praticamente todas as vezes. E aí, quando você está jogando do lado de outros grandes jogadores, você ou serve esses jogadores para ser servido, ou você quer crescer no jogo, fazer o gol para entrar para a história, aqui para ganhar moral, ou é a orientação do técnico? Eu tenho quase certeza que é a terceira opção, que é uma orientação do técnico. Então, eu vejo muito um trabalho engatinhando. O Brasil ainda não tem um time. Essa seleção ainda não forma um time quando você vê o jogo coletivo. Se é para elogiar alguma coisa, a boa pressão em recuperação de bola contra uma seleção que, com a bola, Costa Rica,
é completamente... E ele colocou o Savinho no lado direito, o Savinho com o pé direito para ir para a linha de fundo. No Girona ele joga muito mais tempo na esquerda. Se ele inverte, o jogador vai fazer como o Rafinha, que é canhoto, ele vai para dentro. E ele quis, então, inverter, buscar uma outra alternativa. Mas foi na hora que começou a atacar os zagueiros. Chegar a linha de fundo e para trás. Linha de fundo para trás. E fora que o Paquetá na área, o Hendrick estava na área. E o Rodrigo na esquerda. O Rodrigo na esquerda rende muito bem. É a melhor posição Rodrigo, dele. Ele é melhor, o lugar para o Rodrigo é lá na esquerda. Assim, onde ele, no Real Madrid, ele brilha quando precisa jogar ali, que é um lado preferencial do Vini. Assim, quando eu digo que falta alguém no centro, é assim, principalmente para a bola mais rápida. É aquela bola que você leva para o teu atacante. O Hendrick é a bola do jogo do Hendrick, que ele está de frente para o gol. Não é o jogo de costas. Não é aquele jogo do cara paradão na área que eu estou falando. No momento que o Brasil se instala na área adversária, aí ele tenta preencher o quê? Com qualquer um. Até o Danilo apareceu ali, que é um jogador inteligente. O lateral direito, às vezes, aparecer ali, vendo que não tem alguém para fazer essa função. Então aí o Paquetá entra. É que na hora da construção, se o Paquetá estiver lá dentro, eu acho que não faz sentido. Você está construindo só pelo lado? Então, mas não faz sentido, porque ele é o cara que é para trabalhar aqui. Se ele vai lá, ele está num lugar, numa vaga e numa função que é de um outro cara. Perfeito, mas se você está com dificuldade de construir contra um time que você sabe que não vai te atacar, e se a ideia é mais ganhar o jogo do que formatar a equipe que você imagina que, de repente, a ideia de jogo, não a equipe, a ideia de jogo que você pode enfrentar, por exemplo, um Uruguai numa fase decisiva ou a Argentina na frente. Não teria que no jogo desse, se a ideia é ganhar o jogo, tirar uns dos dois homens de trás, provavelmente o João, trazer o Paquetá e colocar o Andrés primeiro para você ter esse jogo, aí passa até lógica. Isso é outra coisa. O que eu estou falando é o seguinte, se o Paquetá, na hora de... Se ele é um cara de construir, da construção, você encontrar Paquetá e Rodrigo, às vezes, né? Com os dois volantes, com o João... Eu gosto do Paquetá construindo. João Gomes e o Bruno Guimarães, Paquetá e Rodrigo, tá? Se o Paquetá, ele entra, você pega um time mais forte e ele está lá dentro, você vai fazer os volantes... São os volantes que vão construir o jogo. A ideia é essa. Por isso eu queria ele mais atrás. Tanto Paquetá quanto o Savinho, assim, a gente citando o Rodrigo, o Vini Júnior e o Rafinha, eles jogam o ano inteiro em equipes propositivas. Ou seja, estão acostumados a enfrentar adversários que muitas vezes se fecham. O Paquetá passa a temporada inteira no West Ham, que faz o contrário. Então ele é um cara da transição rápida, é o cara de tentar achar um passe na profundidade. O Savinho é um cara para atacar espaço num contra-ataque também. Então, eles estão acostumados, se a gente for replicar o que esses caras fazem nos clubes, né, e jogando na seleção, porque o tempo é curto, a gente tem poucos caras que jogam em times propositivos na Europa hoje. Porque eu acho que só o Bruno Guimarães, talvez, num Newcastle, que nessa temporada tentou ser mais protagonista. O João Gomes joga num time reativo. O Savinho, que eu citei, o Paquetá, em times reativos. Quando você coloca o Andrés Pereira no jogo também, ele está acostumado no Fulham, que nessa temporada jogava dessa forma. Costa Rica... Isso aí, galera. Eu discordo um pouco, né, em relação à seleção da Costa Rica. Levar em conta que a seleção da Costa Rica não é a mesma de alguns anos anteriores, tá bom? São muito bem fortes. Tem bastante jogadores rodados, bastante jogadores que jogam time de ponta. Então a gente também não pode descartar isso, não defendendo o trabalho do Dorival. Na minha opinião, o Brasil ficou devendo hoje. E, apesar de tudo, né? Apesar de toda a intensidade, toda a pressão, tudo mais, as chances criadas, gol no lado, tudo mais, na minha opinião, merecia ganhar. Mas faltou um pouco a mais, né? Faltou um pouquinho a mais de criatividade, como ele até falou. O Dorival Júnior demorou bastante para... Não foi nos 20 minutos, foi 25 já que ele veio fazer a alteração. Demorou bastante para fazer as alterações. Já era para ter entrado no intervalo, já ter colocado o Hendrick, o Andrés Pereira, que faltou assim, a gente sentiu falta dele, né, na construção da jogada. O Tomás está fazendo muita falta. E a gente até não entendeu porque o Dorival não colocou ele durante a partida. Mas ficou um pouquinho devendo. Eu gostei bastante do lateral, não sei se foi o Bruno Guimarães ou foi o Silvinho que entrou. E sempre estava ganhando jogada, depois que entrou, estava insistindo ali na lateral. Foi 4, 5 chances ali que ele saiu costurando e deu passe fundamental, o qual ia saindo dos gols, né? E foi fundamental ali naquela peça, por isso que ele demorou bastante para poder intervir, demorou para substituir. Isso acabou, né, até resultando um pouco no placar. Se ele tivesse feito as alterações antes,
eu tenho certeza que o Brasil teria conseguido fazer o gol, né? Isso faltou um pouco de tempo, até pelo tempo se encaixar dentro de campo, se entrosar. Mas foi pressão o jogo todo. Como até falou, as únicas 2 oportunidades não foi depois dos 20, nem foi aos 70, né? Foi às quase 30 minutos já que a Costa Rica veio ter a primeira oportunidade. Teve 2 chances no jogo. Lembrou muito o jogo de domingo, né? Do Fla-Flu, que o Flamengo amassou o primeiro tempo. Segundo também. O Fluminense veio ter chance depois dos 30, com 2 chutes. Um foi fora, outro foi ao gol. E isso foi bem parecido ao jogo de hoje. O Brasil, bem dizer, amassou o adversário. Teve o primeiro tempo, terminou com 80 e poucos por cento, 83, 84% de posse de bola, para você ter ideia do volume de jogo, o domínio do jogo do Brasil. E faltou só a questão do último passe, faltou só a questão da infiltração, aquela jogada a mais para tentar, né, sair da defesa aqui, como o qual eu falei, né? A Costa Rica, bem dizer, se fechou o jogo todo dentro da sua defesa, com 2 linhas de 5. Bem encaixado ali dentro, ali, parecendo o time da Suíça, né? Que é aquele ferrolho suíço. E isso dificultou um pouco. O Brasil tem um pouco de dificuldade ainda, até porque é um trabalho novo. O Dorival Júnior está implantando ainda seu time, está dando, colocar a sua filosofia de jogo e tudo mais. Isso demora não é como um clube que você chega, tem a semana toda para treinar, encaixar tudo mais, a seleção é um pouco mais difícil. E demora um tempo, né? Tem todo o processo aí para o Dorival Júnior conseguir encaixar a sua metodologia, a sua filosofia de jogo. E os jogadores também aderir, né? O sistema de jogo e tudo mais. Isso leva um tempo, né? Tem que ter um pouco de paciência. Eu achei até desrespeitoso, com todo respeito, tá bom? Eu achei desrespeitoso a seleção ficar cantando a Costa Rica e tudo mais durante o jogo. Até um insulto pro trabalho do Dorival. Eu acho que ainda é cedo ainda, precisa de um tempo ainda para poder ir, né? Agora, sexta-feira, é um jogo difícil contra o Paraguai. A gente sabe como é que é jogo contra o Paraguai, né? Vida ou morte. Independente se é amistoso, se é competição, o que for, é difícil jogar contra o Paraguai. E o Brasil tem que ganhar aí para poder não dar chance pro azar, né? Não dar chance de ser desclassificado. Tem que ganhar agora até para poder conseguir a primeira colocação. Lembrando que lá é outro jogo, né? Vai ser Colômbia e Costa Rica. E com certeza a Colômbia é favorita dentro da Costa Rica. A não ser que a Costa Rica faça a mesma forma que fez com o Brasil, né? Bota o linha de 5 e fez todo mundo dentro da defesa. Possa ser que dificulta. Mas favorita é a Colômbia ganhar o próximo jogo. E o último jogo vai ser o jogo chave entre Brasil e Colômbia, vai ser o jogo para decidir a liderança do grupo. Por isso é importante o Brasil ganhar sexta-feira dentro do Paraguai, tá bom? Espero que tenham gostado do vídeo. Se puder deixar o like e se inscrever no canal, vai ajudar bastante. Créditos, direitos autorais, SPN Brasil. O link vai estar na descrição. Valeu.